A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você que nos acompanha por aqui, hein? Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei trazendo aqui muitas notícias da nossa região sul da Bahia, bem como também das demais regiões do nosso país, mais regiões do nosso Brasil e também, logicamente, notícias relevantes do mundo. Muito obrigado a você que nos acompanha das diversas plataformas onde a TVI é passada, né? Se assim podemos dizer, né, Cássio? Onde a TVI ela é transmitida, melhor dizendo. Muito obrigado a você que nos acompanha aí pela Ultra TVC, canal 24.2. A você também que nos acompanha pelo YouTube, os internautas, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial aí no YouTube. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, tá certo? Inscreva-se já para que no momento em que a nossa programação esteja no ar, você seja avisado. E para isso você precisa apertar o sino também, né? Tem esse detalhe. Aperte então o sininho aí para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja no ar. Uma programação diversificada, com entretenimento, com muita coisa boa para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E diariamente eu gosto sempre de dizer aqui, são 5 horas de telejornalismo ao vivo. Pela manhã, o Barbosa Filho e a Pérola Cordeiro e também a Toné com os comentários aqui, temos a primeira edição do TVI News, seguido do Alerta Cidade com o Denilton Santos, ele que é aí o apresentador do Alerta Cidade, o Denilton Santos, um programa popular também aqui na tela da sua TVI. E agora, a partir das 17 horas, eu, Joab Paiva, chego aqui trazendo a segunda edição do nosso TVI News. Você também pode assistir a nossa programação pelo nosso site oficial, www.tviplay.com.br. Por lá você também fica muito bem informado através da nossa parceria com o Jornal à Tarde, o nosso parceiro aí, o Jornal à Tarde, com grande credibilidade em todo o nosso país, hein? Lembrando que também por lá você encontra o player, onde a nossa programação está ao vivo, tá certo? Então você pode acompanhar a programação ao vivo também dentro do nosso site através desse player. Ou se preferir, baixe o nosso aplicativo, é só ir nas plataformas, nas lojas de aplicativo e digitar TVI Play Brasil, baixar o nosso aplicativo e curtir toda a nossa programação. Agora mesmo aparece aqui, ó, apontando aqui para o QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular e baixar agora, tá certo? Curtir todo o nosso aplicativo aí da TVI, tá bom? Dito isso, nós vamos então para os destaques do dia de hoje. Hoje é terça-feira, isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 7 de outubro de 2025. Então vamos falar dos destaques do dia de hoje aqui no nosso TVI. Um acidente aconteceu na cidade de Ilhéus, infelizmente, deixando 4 feridos. O motorista embriagado foi preso em flagrante, hein? É isso mesmo, um acidente que aconteceu, infelizmente, por conta de uma embriaguez, deixando pessoas feridas. É o que nós temos dito aqui praticamente todos os dias. Bebida e direção não combinam de jeito nenhum e que bom que esse homem foi preso, hein? Tem que pagar por aquilo que ele fez. Pessoas poderiam até ter perdido a vida aí nesse acidente, né? Por conta de imprudência, por conta de irresponsabilidade. Esta é a palavra de verdade. Vamos falar também sobre o Outubro Rosa. Aqui no Brasil, o nosso país deve registrar aí 73.600 novos casos de câncer, infelizmente, de mama neste ano de 2025, segundo a estimativa do próprio órgão nacional do câncer, o INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer. Daqui a pouco vamos falar sobre este assunto por aqui. Falaremos também sobre um acidente que aconteceu em Conceição do Coité e chamou bastante atenção pela forma que aconteceu, né? Uma mesa caiu aí de uma caminhonete e feriu 2 mulheres neste acidente na BA 411, como eu disse, na cidade de Conceição do Coité, aqui na nossa Bahia. Nós vamos falar também sobre uma tragédia que aconteceu na cidade de Camaçari. Um adolescente de 12 anos, ele morreu após ser atingido por armas de fogo e essa arma pertencia ao próprio pai, hein?
Isso é algo lamentável, aconteceu na cidade de Camaçari. Olha, nós vamos falar também, vem comigo, vamos falar sobre o hospital de base, gente. É uma grande situação, tem acontecido no hospital de base, tá certo? Muitas pessoas foram demitidas lá no hospital de base, infelizmente isso aconteceu, tem acontecido aqui no nosso município de Itabuna. Mais uma vez, né, famílias ficam aí sem os seus devidos empregos. E eu estava acompanhando agora há pouco a Câmara de Vereadores aqui, o clima esquentou por lá, as cobranças foram feitas, até porque acabou pegando todo mundo de surpresa, hein? E segundo informações, são cerca de 150 demissões por lá. É isso mesmo, o mesmo hospital de base que recentemente foi aqui digno de elogios pela ampliação, que estava maravilhosa, mas agora, infelizmente, está aí passando por esta situação e as pessoas acabaram sendo demitidas, hein? Isso mesmo. Esse mesmo hospital de base, segundo informações aqui, pleiteia mais recursos a nível estadual e também a nível federal para se manter. Não é brincadeira, uma estrutura daquela ali precisa ser mantida. Agora, no momento que se pensa em uma ampliação, não se pode apenas pensar em ampliar. É necessário pensar também como será mantida toda essa estrutura. Daqui a pouco nós vamos entrar aí mais a fundo neste assunto aqui no nosso TVI News do dia de hoje. Vamos falar também sobre um suspeito de liderar sequestros aqui no nosso sul da Bahia, que acabou sendo preso lá no Rio de Janeiro. O trabalho da polícia, que dioturno, incansável, acabou alcançando aí este criminoso que está agora de trás das grades, hein? Vamos falar também sobre o nosso estado da Bahia aí, que tem 12 empregadores na lista suja do trabalho escravo, minha gente. Parece algo do passado, mas infelizmente é muito atual. O trabalho escravo, infelizmente, ainda existe aqui no nosso país, hein? E 12, vou repetir, 12 empregadores aqui do nosso estado da Bahia estão nessa lista, a lista suja relacionada ao trabalho escravo. Vamos tratar sobre esse assunto dentro em breve. Olha, a Assembleia Legislativa da Bahia também diz aguardar autos do processo para adotar medidas no caso do deputado Binho Galinha. Nós falamos aqui na semana passada sobre esse caso, o deputado Binho Galinha, que teve então aí um mandato de busca e apreensão na semana passada. A Polícia Federal esteve na residência do deputado e até então ele é considerado foragido. Isso mesmo, deputado baiano, Binho Galinha, considerado foragido. A Assembleia Legislativa está aguardando aí os autos do processo, segundo informação oficial, para então adotar as medidas neste caso do parlamentar. O que será feito? Será que teremos aí um afastamento do deputado por um tempo determinado, ou até mesmo a cassação dele? Ainda não se sabe, né? O fato é que a ALBA se pronunciou nesse sentido, que está aguardando o processo, né, os autos do processo, para então começar a tomar alguma decisão sobre o mandato do deputado Binho Galinha, deputado estadual aqui da nossa Bahia, tá bom? Olha, essas e muito mais informações nós estaremos trazendo aqui para vocês a partir de agora no nosso TVI News, que está só começando. Eu vou a um break e já que eu retorno com mais informações, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós
temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você, você que gosta de ficar muito bem informado. Aqui o nosso muito obrigado a cada um de vocês pela audiência, a audiência diária aqui na nossa cidade de Itabuna, nas demais regiões da cidade, né? A região sul da Bahia, nós temos essa audiência comprovada aqui nos quatro cantos. Você que nos acompanha das diversas plataformas, é como eu disse, a TVI está nas diversas plataformas, é TV, é YouTube, é Instagram, enfim, é site. Você pode estar aí nos assistindo e ficar muito bem informado, tá certo? Então, vamos por falar em informação, né? Vamos então de notícia, vamos então de informação, porque a informação por aqui não para. Vem comigo, Cássio, porque nós vamos iniciar aqui, infelizmente, falando de um acidente, isso mesmo, um acidente que aconteceu na cidade de Ilhéus, tá certo? Deixando aí 4 pessoas feridas e o mais, o motorista, ele acabou sendo preso embriagado. Temos dito sempre aqui, embriaguez não combina com volante, né? Ou seja, o álcool não combina com o volante. Se você beber, não dirija. É algo óbvio, mas precisa ser dito praticamente todos os dias aqui. Nós temos uma matéria sobre esse assunto, não temos, Cássio? Pode rodar. Um grave acidente envolvendo um carro de passeio, uma van e uma motocicleta foi registrado no final da tarde de segunda-feira na BA-001, próximo ao Clube do Baneb, no litoral sul de Ilhéus. O motorista do carro, um empresário local, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por apresentar sinais de embriaguez. O condutor do automóvel, identificado pelo prenome Everton e proprietário de um posto de combustível em Ilhéus, teria perdido o controle do veículo, resultando na colisão múltipla. O impacto foi tão forte que uma das rodas do carro se desprendeu, e o veículo parou na vegetação às margens da rodovia. Segundo a 68ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM, que atendeu a ocorrência, 4 pessoas ficaram feridas no total, todas envolvidas na van e na motocicleta. As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e foram encaminhadas ao hospital. Pelo menos uma das passageiras da van e as pessoas da moto estavam entre os feridos.
O aparente estado de alcoolemia do empresário gerou grande revolta no local, com testemunhas exigindo que a polícia o algemasse. Em nota de esclarecimento, a 68ª CIPM, Ronda Maria da Penha, confirmou que a guarnição foi acionada por populares para atender ao acidente. A nota detalha que, durante o atendimento, a população tentou agredir um dos condutores, que precisou ser contido e foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. Houve rumores preliminares de que a colisão teria ocorrido durante uma perseguição policial, mas essa informação não foi confirmada oficialmente como causa do acidente. Unidades da CIPRV Itabuna e da 69ª CIPM prestaram apoio à ocorrência. Situação complicada, né, velho? O álcool, até que o álcool faz com a pessoa, né, velho? Isso vai, quinta-feira, velho. E a pessoa, velho, tem que pegar e algemar, ó. Vai fazer mais esse vagabundo, rapaz! Vai algemar mesmo! Era eu ali, rapaz! Não tem algema! Ele está contido. Então está aí, né? Toda essa situação aconteceu ontem, no final do dia, na cidade de Ilhéus. 4 pessoas ficaram feridas e esse é um resultado triste e lamentável, até pela forma como aconteceu, né? Nós vimos aí a situação que estava, então, este homem, que você vê aí de camisa amarela, segundo informações, ele é um empresário, né? Proprietário até mesmo de postos de gasolina, e estava nessa situação, minha gente. Altamente embriagado, causou um grande transtorno material e físico às pessoas, né? A polícia esteve no local fazendo o trabalho da polícia, e aqui eu quero parabenizar o trabalho aí da polícia, salvo engano, a 69ª Companhia Independente aí na cidade de Ilhéus, que acabou fazendo a prisão deste cidadão por estar dirigindo bêbado, né? E aqui eu quero fazer um alerta. Algo que é óbvio, é algo que praticamente digo aqui diariamente, mas eu preciso falar, que é o seguinte: se você beber, não dirija, porque você estará com certeza colocando a vida de muitas pessoas em risco, inclusive a sua própria vida. Então, quem tem amor à própria vida não faz uma situação como essa. Logicamente que nós não sabemos aqui o que está se passando na vida pessoal desse rapaz. E nós não queremos também saber, né, ou falar da vida pessoal de ninguém aqui. Mas às vezes acontece da pessoa estar passando por um problema pessoal e aí vai lá e diz o seguinte: olha, eu vou tomar todas aqui, não quero nem saber. E o resultado muitas vezes é algo como nesse sentido aí. Porque, de fato, não é algo que nós não conseguimos até falar aqui. O que leva uma pessoa a, de fato, encher a cara de bebida e pegar um volante? É, de fato, assumir todo o risco de até mesmo tirar vidas, né? De ceifar vidas. Tá aí esse acidente. As pessoas que estavam no local, logicamente, ficaram revoltadas, que não era para menos, no momento em que viram a situação de quem, de fato, causou todo este acidente, todo este transtorno. Quiseram aí linchar o rapaz, mas a polícia chegou a tempo, fez o trabalho dela e acabou encaminhando esse cidadão aí para a delegacia. Nós não temos mais informações, inclusive, do prosseguimento disso aí. Mas o fato aconteceu ontem na cidade de Ilhéus esse acidente e resultado de embriaguez. Eu disse ontem e vou dizer hoje de novo. Os maiores índices de acidente acontecem por conta de quê? São duas coisas. Duas coisas, segundo a própria polícia, que estão sempre aí. Uma é a questão da embriaguez. Outra é a questão... Vou colocar aqui 3, né? Uma é a questão da embriaguez. Outra é a questão da imprudência, ou seja, que não obedecem às leis do trânsito. E a outra questão é o não uso dos equipamentos de segurança, exemplo, cinto, enfim.
São três questões aí que mais acabam ceifando as vidas das pessoas e acabam aí também sendo apontado pela polícia, pelos órgãos de segurança no trânsito como os principais causadores de acidente em nossas rodovias, em nossas avenidas e ruas da cidade, tá certo? Infelizmente, Ilhéus tem figurado aí com muitos índices de acidente. Ontem, aquele retrato aí também da violência, nós falamos aqui ontem, né? Aquela senhora que ficou aí com o revólver apontado por cerca de 3 horas na cabeça dela, juntamente com a sua criancinha, com a sua bebê. Enfim, Ilhéus, infelizmente, tem vivido dias terríveis. E eu vou bater na tecla aqui novamente e cobrar às autoridades competentes as devidas providências. Nós não podemos ficar aqui apenas tapando o sol com a peneira. Não podemos. É preciso tomar uma atitude, e uma atitude seríssima e para ontem. Não é para hoje, não, é para ontem. Eu sei que a população de Ilhéus não aguenta mais, hein? Precisamos dar um basta nessa situação que tem acontecido. Violência, crimes brutais, violência no trânsito. Isso aí tudo fruto também de violência. Violência no trânsito. E para além disso, precisamos clamar muito a Deus. Clamar muito a Deus pela cidade de Ilhéus, que infelizmente tem passado esses dias difíceis. Tá aí então esta informação vinda lá da terra da Gabriela. Vamos continuar com mais informações. Olha, hoje pela manhã, o Heitor, né, que é o rapaz de vulgo Nego, ele passou por audiência de custódia, viu, gente? O Nego, que eu citei agora há pouco, do caso do sequestro de ontem, ele passou por audiência de custódia e já desceu aqui para o presídio de Itabuna, isso mesmo, já se encontra aqui na cidade de Itabuna, o Nego, ele que ontem manteve aí a mãe e a filha, uma bebê, por cerca de 3 horas apontando a arma aí na cabeça desta senhora, momentos de aflição, momentos de muito medo por parte desta senhora e também por parte de toda a população que acompanhava ali aflita. Muita gente, nós falamos sobre esse assunto aqui e hoje saiu então aí essa informação, ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o nosso presídio de Itabuna, aqui já está por aqui, hein? E agora vai cumprir a sua pena, ele que já estava cumprindo o semiaberto, né, salvo engano, estava cumprindo o semiaberto, só que agora vai cumprir em regime fechado, já foi fazer besteira, né, estava andando armado, enfim. Está aí esta situação, esta informação do dia de hoje. Muito bem, vamos para uma informação a nível Brasil. Desta vez nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Segundo informações aqui, o nosso país deve registrar cerca de 73.600 novos casos de câncer de mama. Muita atenção você que é mulher, principalmente as mulheres, hein? Segundo estimativas aí, 73.600 casos poderão surgir aí neste ano, ainda este ano de 2025. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, lançou na última sexta-feira, dia 3, em pleno Outubro Rosa, né? Dados que são alarmantes, viu? E que vem aí reforçando a necessidade da conscientização e também de ações de saúde pública. O relatório Controle de Câncer de Mama do Brasil, dados e números deste ano de 2025, estima que o nosso país registrará 73.610 novos casos de câncer de mama ao longo deste ano de 2025. Nós já estamos chegando aí nos 3 últimos, já chegamos, né? Nos 3 últimos meses, o primeiro mês do último trimestre de 2025, que nós já estamos, que é outubro, né? E a estimativa é de que até dezembro, até o final deste mês, né, até o final deste ano, desculpe, nós teremos aí esse número alarmante, infelizmente, que é de 73.600 novos casos totais neste ano de 2025, tá certo? Lembrando, gente, muita atenção, de que o câncer de mama, ele é a principal causa de morte por câncer em mulheres, é a número 1. Quando se diz respeito à questão do câncer, é o câncer de mama que acaba ceifando a vida das mulheres, hein? Ele, inclusive, se mantém aí como a principal causa de morte entre as mulheres também nesse recorte a nível Brasil, né? O INCA, então, revelou que somente no ano de 2023,
Mais de 20 mil óbitos foram então contabilizados por esta maldita, na verdade é uma maldita doença, né? Apesar dos números altos, o relatório também apontou um dado positivo, né? Tem um dado positivo também em toda essa história. Houve uma redução aí da mortalidade entre mulheres da faixa etária de 40 a 49 anos no período do ano de 2020, o período pandêmico, até o ano de 2023. A incidência, também segundo esse levantamento aí do INCA, é liderada pelo Sudeste, né? O Sudeste lidera aí a incidência desses casos. Já o estado de Roraima também registra maior mortalidade, né? São duas coisas diferentes, os casos e a mortalidade. Em relação aos casos, a região Sudeste lidera, mas em relação aí à mortalidade, o estado de Roraima, infelizmente, é o estado que tem mais pessoas do sexo feminino, principalmente, que morrem por conta de câncer de mama, né? O estudo também detalha a distribuição da doença em todo o nosso país, né? A incidência, aí, como eu disse, a região Sudeste apresenta a maior incidência deste tipo de câncer aqui no Brasil, né? Entre as unidades da federação, inclusive, na região Sul, Santa Catarina registra a maior taxa, quando esse estudo ele é feito relacionado à questão dos estados separados, viu, gente? São dados diferentes. As regiões, a região Sul, em relação aos estados, é o estado de Santa Catarina, e em relação à mortalidade, é o estado de Roraima, que entra aí como o primeiro, o número 1, né? Em relação à mortalidade, especificamente, as regiões Sul, Sudeste e Nordeste estão aí nas primeiras em números de morte, né? As maiores taxas de mortalidade, como eu já disse, foram observadas no norte do país, lá em Roraima, e também no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, né? Nessa ordem, Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão aí nos estados que mais pontuam em relação à mortalidade relacionada ao câncer de mama. E aí, eu quero aqui chamar a atenção de você, principalmente mulher. É importante se tocar, é importante fazer o toque, que é o principal primeiro exame, né? Se você notar alguma alteração, se você notar ali, pode ser uma chamada pedrinha, né? Vá até o médico. É isso mesmo, vá até seu médico urgentemente. Caso você fazendo esse exame, tem que ser feito periodicamente. Nós temos também a mamografia, mas a mulher ela pode fazer o exame ali em casa mesmo, tocando a sua própria mama. E caso você sinta alguma alteração, procure urgente o seu médico, porque quanto mais precoce for descoberta a doença, mais chance de vida você tem. Esse é um fato, né? E nós estamos iniciando aqui o mês de outubro, é um mês onde nós estaremos falando bastante aqui sobre a importância da conscientização das mulheres, principalmente relacionado ao câncer de mama, tá bom, gente? Tá aí então essa informação. O nosso país, segundo informações do próprio INCA, o Instituto Nacional aí de Combate ao Câncer, né? O INCA relata de que até o final deste ano nós chegaremos ao número de 73.600 casos desta doença. Vamos todos juntos, vamos combater essa doença, principalmente com a informação, da importância de nós aqui, da imprensa, da comunicação, estarmos falando para você que é mulher, se cuide, se toque, para que possamos ter cada vez mais esses índices caindo, né? E pessoas vivendo cada vez mais. Por falar em Citoque, viu, produção? Nós vamos marcar aqui uma entrevista com o Grupo Citoque, que faz, inclusive, um excelente trabalho aqui no nosso município, a Sueli e toda a equipe, nesse sentido da prevenção. Anualmente nós ouvimos falar, na verdade, não só no mês de outubro, né, mas nos outros meses também, elas realizam diversos trabalhos relacionados principalmente à prevenção aí do câncer contra mulheres, né? Excelente trabalho de fato. Um grande abraço para todas as mulheres que fazem parte aí do Citoque. Muito bem, vamos seguindo aqui com mais informações e vem comigo porque dessa vez é informação ainda de acidente, gente. É impressionante o número de acidentes que tem acontecido aqui no nosso território baiano, não diferente na nossa região, né? Em toda a nossa região, infelizmente, quase diariamente são notícias de acidente. Desta vez nós vamos falar de um acidente que aconteceu na BA-411, mais precisamente na cidade de Conceição do Coité. O fato é, uma mesa acabou caindo de uma caminhonete e acabou ferindo duas mulheres que estavam ali na via, hein?
esse acidente na cidade de Coité acabou acontecendo. O fato é que essas duas mulheres ficaram feridas após serem atingidas por essa mesa que acabou caindo da caminhonete que estava em movimento, logicamente, na BA 411. Isso aconteceu ali, para quem conhece essa região, nas proximidades do distrito de Salgada, como é o nome aqui, produção? É o distrito de Salgadalha, é isso mesmo, Salgadalha. Olha, nunca tinha escutado falar do distrito de Salgadalha, diferente, hein, rapaz? A nossa Bahia, de fato, é uma Bahia com território continental, né? São diversas localidades que nós mesmos não conseguimos, nunca ouvimos, melhor dizendo, né? Lembrando que esse acidente aí é considerado inusitado, até porque aconteceu, né, na BR, por ser uma mesa, né? Algo que deveria estar ali sendo levado com a maior cautela. As vítimas, como disse, são duas mulheres, uma de 32 e outra de 37 anos. Elas estavam em uma motocicleta quando então foram atingidas pelo objeto, né? Segundo a Brigada Águia Resgate, que prestou socorro, e nós vemos aí a imagem do momento da prestação desse socorro às vítimas, o impacto acabou causando a queda dessas duas mulheres que estavam na motocicleta, né? Lembrando que uma delas acabou então sofrendo escoriações pelo corpo e também lacerações nos dedos dos pés, hein? A outra, então, a segunda vítima, teve ferimentos mais graves, apresentando a suspeita de trauma no úmero e também na clavícula. É algo sério, viu, gente? Algo sério. A mulher ficou aí em um estado de fato grave, né? Ambas acabaram recebendo os primeiros socorros no local e foram, então, rapidamente encaminhadas para a emergência do Hospital Português, lá em Conceição do Coité, hein? Infelizmente, ainda não há mais informações atualizadas aí sobre o estado de saúde delas. Nós desejamos que elas venham a se recuperar dentro em breve dessa situação toda que aconteceu por lá, hein? A polícia agora então investiga as circunstâncias do acidente e tenta identificar o motorista causador, né? O motorista desta caminhonete que é responsável por esse transporte, que vale a pena dizer, é um transporte inadequado. Quando nós estamos falando de caminhonete aberta, não é um caminhão baú que você coloca lá à mesa, fecha o portão, né? A porta ali da caminhonete, do caminhão, melhor dizendo, e pode seguir em viagem. Não, ele estava numa caminhonete de fundo aberto. E aí a mesa acabou, logicamente, com a velocidade, acabou sendo jogada pela BA, atingindo essas duas senhoras, deixando uma delas, inclusive, gravemente ferida. A polícia, logicamente, tem que investigar, tem que identificar esse cidadão aí para que ele seja punido. Não se pode brincar com a vida das pessoas. E o interessante é porque sempre se pensa assim, não vai acontecer comigo. Eu já fiz isso várias vezes, já levei para lá, já levei para cá. Não vai acontecer comigo não, é pertinho aqui. E aí é quando de fato acaba acontecendo essas situações, né? Como eu disse, as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas, né? O motorista está tentando, a polícia está tentando então identificar quem de fato foi, né? Para essa responsabilização de uma pessoa que infelizmente está demonstrando aí que é irresponsável. Esta é a palavra de fato. Uma pessoa que coloca uma mesa em cima de uma caminhonete e vai bear fora. Qual a responsabilidade que uma pessoa dessa tem? Eu acredito que nenhuma. Eu acredito que nenhuma responsabilidade essa pessoa tem, hein? Vamos lá, vamos seguindo com mais informações aqui do nosso TV News. A informação por aqui não para. Eu quero aqui mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo o Anderson. Isso mesmo, falou comigo aqui o Anderson, viu? Um grande abraço para você, viu, Anderson? Cantor gospel, é isso mesmo. O Anderson nos assistindo lá no condomínio São José, aqui em Itabuna. E não só o Anderson, mas a toda a população aí que mora no condomínio São José, que reside nesse condomínio maravilhoso, que também acompanha a nossa programação, né? Tem aí o Gel Galego, que mora também por lá, o Anderson e muitas pessoas que nos acompanham por aqui. Eu quero aqui abraçar cada um de vocês, tá certo? Mas vamos com informação. Desta vez nós vamos falar sobre uma ação do nosso 15º Batalhão de Polícia, hein? O 15º Batalhão de Polícia acabou aí apreendendo armas e drogas durante uma operação aqui em Itabuna, operação de combate aqui no nosso município de Itabuna, e nós temos matéria sobre este assunto. Vamos assistir.
Na tarde desta segunda, policiais militares do 15º Batalhão apreenderam uma pistola, drogas e outros materiais utilizados no tráfico, durante a operação de combate aos crimes violentos letais intencionais, em um condomínio localizado entre os bairros Califórnia e Nova Califórnia, em Itabuna. As guarnições foram acionadas após denúncia anônima que informava sobre homens transportando armas e drogas no local. Durante as rondas, os suspeitos fugiram para o interior de um dos blocos do condomínio. Após novas informações, os policiais localizaram uma mochila infantil arremessada por uma janela, contendo uma pistola calibre 9mm, 2 carregadores com 21 munições, 450 gramas de maconha, 20 pinos de cocaína, 10 gramas de crack, 3 balanças de precisão e um aparelho celular. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Itabuna para as medidas cabíveis. Então está aí, ó, o trabalho do 15º Batalhão de Polícia, é o trabalho de outono dos nossos guerreiros e guerreiras da Polícia Militar, né, da Polícia Militar do nosso estado da Bahia. Né? Eu quero aqui parabenizar a todos os nossos guerreiros aí da polícia que colocam a sua vida em risco. Eu gosto sempre de enfatizar essa questão. Né? Acabou então aí fazendo esse trabalho, apreendendo essas armas que estariam tirando de circulação, né? A serviço do crime, mas agora apreendidas pela própria polícia, pela polícia militar aqui da nossa cidade de Itabuna, tá certo? É uma apreensão interessante aí, ó, várias cápsulas, né? Várias balas intactas, logicamente, a própria pistola por ali, balanças de precisão, logicamente aí dando a entender que de fato estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. Quando você vê ali drogas e balança junto, já está sabendo o que é, né? É o mercado do tráfico de drogas que infelizmente tem crescido não só aqui em Itabuna, mas em toda a nossa região sul da Bahia, bem como em todo o nosso país, né? Lamentavelmente. Muito bem. Dito isto, né, falamos do trabalho da polícia, mas nós vamos seguir aqui, infelizmente, com a notícia triste, desta vez lá da região metropolitana de Salvador, mais precisamente da cidade de Camaçari, porque por lá uma tragédia acabou acontecendo. Um adolescente de 12 anos, ele acabou morrendo após ser atingido por disparo de arma. E a arma era do próprio pai, viu, gente? A arma do próprio pai. Infelizmente, esse adolescente veio a óbito, hein? Um adolescente de 12 anos, ele que foi identificado aí como o Giliardi de Jesus Santos Júnior. Leva o nome do próprio pai. Olha que triste, hein? Acabou morrendo. Esse fato aconteceu no final da semana passada, né? Ele morreu após ser atingido por um tiro de pistola. A pistola, como eu disse, do próprio pai. O acidente aconteceu na quarta-feira da semana passada, dia 1º, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, hein? Vale a pena dizer o seguinte: o acidente aconteceu em um dia e ele morreu posteriormente. Por isso que eu estou falando aqui do dia 1º, que foi quando aconteceu o acidente, e do dia 3, que foi quando ele infelizmente acabou vindo a óbito, hein? De acordo com as informações aí da Polícia Civil, o trágico incidente aconteceu quando então o Giliardi Júnior estava no carro junto com o próprio pai. E o pai, que não teve então o nome divulgado, mas provavelmente, né, aqui tá óbvio que o nome do pai é o mesmo nome do filho, já que ele é o Giliardi Júnior, relatou em um depoimento aí que saiu brevemente do veículo para auxiliar então um amigo. E infelizmente, ao retornar, ele acabou encontrando o filho baleado. Que situação terrível, hein, gente? O pai, então, do garoto confirmou às autoridades que possui aí um registro como colecionador, atirador e caçador, né? O chamado CAC, o que logicamente autoriza ele a possuir, bem como também portar a arma de fogo. A polícia então investiga aí as circunstâncias exatas de como essa criança de 12 anos, esse adolescente, né, pré-adolescente de 12 anos, teve acesso e também acabou manuseando essa pistola. Lembrando que após ser baleado, o adolescente então foi levado imediatamente para um hospital lá na cidade de Camaçari, onde então permaneceu internado por 2 dias, como eu já expliquei aqui, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, hein? Tendo o óbito confirmado na última sexta-feira,
sexta-feira, dia 3 de outubro. O caso continuará sendo investigado aí pela 26ª Delegacia Territorial em Vilas de Abrantes, hein? Todo cuidado é pouco, viu, gente? Todo cuidado é pouco, volto a dizer aí, relacionado à questão de armas. Armas e crianças não podem estar no mesmo ambiente, nesse sentido. Veja bem, o pai ele tinha essa autorização, o CAC, porém, acabou deixando aí a arma, provavelmente estava dentro do carro, e essa criança, ao manusear, acabou sendo atingida. Esta é a linha que segue a polícia, né? Na verdade, a polícia vai investigar para ver se de fato esta versão bate, de que a criança teria se atirado, né, como uma forma de acidente. Até que se prove ao contrário, esta é a versão aí contada. Mas, de fato, não deixa de ser uma grande tragédia. Uma grande tragédia. E volto a dizer, você que possui arma de fogo na sua casa, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque não se brinca. Depois que a tragédia acontece, não tem como voltar mais atrás. É a verdade, é a realidade nua e crua. Aconteceu, a criança infelizmente veio a óbito, não tem mais como ressuscitar. Este é o caso, lamentavelmente. Então, aqui agora nós vamos chamar a atenção, né, pedir a você que é pai, você que é responsável por crianças, sempre esconda em locais altos, fica aí, né, essa informação. Porque às vezes fica parecendo que nós estamos falando aqui coisas óbvias, mas que são necessárias dizer. Né? Esconda em locais altos para que as crianças não tenham acesso. Se preciso, nem mostre para a criança que você possui arma. Porque a criança ela tem aquela questão da curiosidade, né? O que é isso mesmo? Deixa eu ver como é que funciona. E aí fica ali, às vezes não fala para ninguém, mas fica curioso ali por dentro. Eu quero saber como é que é essa questão aqui do papai. E aí fica ali, no momento em que tem a oportunidade, vai fazer o quê? É aquela antiga traquinagem, né? Vai mexer. E é nessa que acontecem as tragédias. Né? Lamentável isso aí, viu? É só mesmo Deus para confortar e consolar toda a família desse garoto. Esse garoto identificado aí como Giliard Júnior, de 12 anos, que veio a óbito na última sexta-feira após esse trágico acidente. Volto a dizer, a polícia segue investigando. 26ª Delegacia Territorial em Vilas do Abrantes. Segue investigando este caso aí. Muito bem, vem comigo, porque desta vez nós vamos a um rápido intervalo e já nós voltamos com mais informações para vocês. Não saia daí, hein? Daqui a pouco eu vou falar sobre o assunto das demissões do hospital de base. É daqui a pouco. E a Câmara pegou fogo, hein? Na sessão hoje aqui. Pegou fogo, não é pegar fogo de chamas não, viu, gente? A Câmara de Vereadores, hoje os discursos acalorados, isso mesmo, e inclusive tendo aí como peça principal essa questão das demissões do hospital de base aqui na nossa cidade de Itabuna. Não saia daí, eu volto já já. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira ao trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome e levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas.
Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Informação por aqui, de fato, não para. Não para como o tempo não para, né, gente? O tempo está passando rápido demais. Hoje já é dia 7. Outro dia era o dia 1º aqui. Estávamos recebendo o mês de outubro. Hoje já é 7. É, rapaz, o tempo não para. E por falar em tempo, nós temos aqui um caso na nossa região sul da Bahia, onde uma família está aí comemorando, celebrando a vida do senhor José Basílio. Isso mesmo, o senhor José Basílio, para quem não sabe, é o homem mais velho do mundo, segundo informações aí, hein? Vai entrar até para o Guinness Book. Ele reside aqui no distrito de Serra Grande, em Uruçuca. A informação é exatamente esta. Nós temos aí a imagem do senhor José Basílio, produção, para que a nossa população, para os nossos telespectadores possam conhecer melhor este senhor, né? O fato é, a família do senhor José Basílio, olha ele aí, olha a imagem dele aí, estará celebrando a vida dele, né? O homem mais velho do mundo, lá na cidade de Serra Grande, hein? Ele é um sertanejo, o seu José Basílio do Nascimento, segundo informações aí, ele é nascido no dia 2 de janeiro de 1911. Para quem é bom de conta aí, são 114 anos de idade. É isso mesmo, 114 anos de idade, hein? Ele é considerado um dos homens mais velhos de todo o mundo. Ele que é natural da cidade de Maceió, né, Alagoas, vive há décadas aqui no Paraíso Baiano, ali em Serra Grande, né, distrito de Uruçuca, aqui bem pertinho também da nossa cidade de Itabuna, bem pertinho de Ilhéus, onde então ele construiu aí a sua história e criou as suas raízes, né? No último domingo, dia 5, a família então se reuniu, viu? Em uma emocionante celebração que marcou mais de um século de vida, trabalho e fé. É, rapaz. Ele é casado há cerca de 60 anos com a dona Maria Ferreira, né? Casado no padre, como ele fala, né? Casado no padre, como ele fez questão de frisar. E olha, eu sou casado há 60 anos, casado no padre.
O seu José, olha aí, a esposa dele, a dona Maria Ferreira, né? O seu José Basílio é pai de 12 filhos e além de dezenas de netos, bisnetos e tataranetos, né? Nem todos os familiares puderam comparecer à comemoração do aniversário dos 114 anos do seu Basílio, já que muitos agora vivem em outros estados, né? Mas esse encontro, logicamente, foi repleto de grande afeto, memórias e, logicamente, o reconhecimento da história deste senhor, que, volto a dizer, é um dos mais antigos, né? Velho, acho que é uma palavra muito forte, mas é um dos mais longevos aqui em todo o mundo. E está aqui do nosso lado, está aqui em Uruçuca, mais precisamente distrito de Serra Grande, vive ali naquele paraíso. Ele, na verdade, é um agraciado, está vivendo aí neste paraíso e vivendo 114 anos. Tá durinho aí, seu José Basílio. Desejo muita saúde para ele, que Deus continue abençoando a sua vida, viu, seu José Basílio? Não só o senhor, mas a toda a sua família, a sua esposa, seus filhos, netos, tataranetos, enfim, a toda esta família maravilhosa que celebra a vida deste homem, que é o seu José Basílio. Tem até um documentário sobre a vida do seu José Basílio interessante. Me lembrei aqui do nosso amigo Vitor, viu, Vitor? Vitor aqui da TVI, que gosta, né, do documentário. Eu esqueci o nome do documentário, rapaz, mas eu vou procurar e depois eu lhe passo no off aí. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. É uma história interessante, a história do seu José Basílio, que reside aqui na nossa região, hein? Tá aí essa informação, um dos homens mais antigos, né, mais longevos do mundo. Segundo informações, ele está prestes a ser reconhecido aí pelo Guinness, né, o Guinness Book, o livro, e que reconhece também essas questões de idade, né, esses recordes mundiais, tá bom? Tá aí esta informação maravilhosa. Quem não quer, né, viver bastante, viver bem e viver bastante, todo mundo quer, né? Tendo saúde é maravilhoso demais poder curtir a vida. Melhor do que isso, só a eternidade para quem acredita, né? Ao lado de Deus. Fora isso, é aqui mesmo. E ele está num lugar bom, que é Serra Grande, né? Serra Grande, o paraíso aí, essas praias paradisíacas. Vamos seguindo com o nosso programa aqui, vamos seguindo com o nosso TVI News, segunda edição. Desta vez eu vou falar sobre uma situação que tem acontecido aqui na cidade de Itabuna. De ontem para hoje, minha gente, mais de 100 pessoas demitidas. Isso mesmo, a informação é essa. 115 pessoas demitidas do hospital de base. 115 o quê? Estou sendo bonzinho. 150 funcionários. A notícia é essa, hein? O hospital de base aqui em Itabuna demitiu 150 funcionários e acabou fechando enfermaria e CTI. Lamentável essa situação, hein? Lamentável de fato. Vamos saber o que de fato está acontecendo com a questão do hospital de base, hein? Lembrando que o clima é de apreensão, não é para menos, né? Total apreensão lá no hospital de base, Luiz Eduardo Magalhães. Isso aconteceu na noite de ontem, na noite da segunda-feira, como eu já disse aqui, 150 profissionais que não são concursados, mas trabalhavam, prestavam seu serviço ali, foram então demitidos em um plano que até onde se sabe seria de contenção de custos, né? Após então a unidade enfrentar dificuldades para pagar os funcionários neste mês de outubro. E aí a saída foi o quê? Vamos então demitir, segundo as informações que foram passadas. Até porque o diretor da fase, que é o doutor João Omar, até o momento não se pronunciou. Até o momento não disse o que de fato está acontecendo, né? As demissões alcançaram aí várias áreas da unidade, vale a pena dizer, né? E também devem atingir principalmente os setores administrativo e também de manutenção, viu? Conforme o que foi apurado aí pela imprensa local, o plano também impactará o atendimento aos usuários do SUS no hospital, pois a enfermaria A e o Centro de Tratamento Intensivo, o CTI, que é importantíssimo, viu, gente? O CTI 3 serão temporariamente fechados por falta de material. Ou seja, veio à tona toda essa questão envolvendo o hospital de base, que nos bastidores, e principalmente nos bastidores políticos, muitas pessoas já vinham falando, olha, toda essa fachada bonita aí, maravilhoso, a ampliação é ótimo, mas lá tem faltado medicamento básico, tem faltado coisa básica, tem faltado papel, enfim, muita gente falava sobre essa questão aí.
Nós não tínhamos ido averiguar, mas agora me parece que veio à tona toda essa situação, né? Já que foram precisos fechar aí as enfermarias, a enfermaria A, volto a dizer, e o centro de tratamento intensivo, gente, que é algo importante demais, o CTI 3 lá do hospital de base, né? Lembrando que um importante blog aqui da cidade, eu quero mandar um abraço aqui para o Davidson, lá do Pimenta Blog, né? Ele tentou aí o contato com o João Omar, que é o presidente, volto a dizer, da Fundação de Assistência à Saúde do município, a FASE, mas não obteve retorno. Até então, o João Omar está calado. Atenção, doutor João Omar, eu sei que o senhor é uma pessoa do bem. Eu conheço o senhor há um bom tempo, né? Eu sei que o senhor é uma pessoa do bem, mas a população de Itabuna, e principalmente essas famílias, esses funcionários que foram demitidos, precisam saber o porquê foram demitidos de fato. Algo oficial, que até então não se sabe. Nem mesmo eu estava na Câmara de Vereadores agora há pouco, nem mesmo vereadores da base do governo do prefeito Augusto Castro, nem mesmo vereadores da base do prefeito Augusto Castro, conseguiram falar com o João Omar hoje, para saber o que de fato estava acontecendo. Diz que ligaram e não foram atendidos. O que de fato está acontecendo? É preciso que alguém se manifeste. Atenção, prefeito. Atenção, secretária Lívia, também secretária da Saúde. Secretária que, diga-se de passagem, é bem competente, né? A secretária que está fazendo o seu trabalho, mas precisa dar essa satisfação para a população. Precisa-se dar essa satisfação para a população. Eu sei que a senhora é uma pessoa competente, bem como a sua subsecretária, a Lânia Peixoto, bem como o João Omar também, mas é necessário que a população fique por dentro do que de fato está acontecendo. Recentemente, nós tivemos demissão aí, fora do base, né? Mas na área da saúde também. E a informação foi de que o próprio Ministério Público tinha forçado essas demissões, enfim, e que as pessoas que fizeram o sistema lá, a seleção, seriam chamadas. Essa foi a informação. E até um número maior. Foi bem recente agora. E agora nós estamos passando por outro momento de demissões. Mais 150 demissões. Que terrível, gente. Que terrível, porque nós sabemos que muitas dessas pessoas que foram demitidas ontem, à noite, inclusive, vale a pena dizer, são fonte de renda para suas famílias. Nós precisamos, vou bater nessa tecla novamente, precisamos de uma resposta urgente, o que de fato está acontecendo. Porque não adianta, e aqui eu vou falar, não adianta fazer uma fachada bonita como essa. Coloca a tela cheia aí, por favor, dessa fachada. Olha a fachada como é maravilhosa. Eu estive lá no dia da inauguração dessa ampliação. Que fachada imponente, que fachada bonita. Parece até mesmo um hospital particular. Digna de um hospital particular, de capital. O que adianta termos aí esta imponência e dentro do hospital materiais estarem faltando? E dentro do hospital, os funcionários não estarem recebendo o salário, que segundo informações também obtidas agora à tarde, lá na Câmara de Vereadores, muitos aí foram demitidos até mesmo sem receber o próprio salário do mês. E aí, como é que vai ficar essa situação? Perguntar não ofende. Eu quero saber quem vai responder. Se o presidente da FASE, se a secretária de saúde ou se o senhor prefeito. Alguém tem que responder a essa população, alguém tem que responder a esses trabalhadores que foram demitidos na noite de ontem. E nós, enquanto imprensa, precisamos fazer o nosso trabalho, porque aqui nós não somos advogado de político nenhum. Nós não somos advogado de A, nem de B, nem de C. Nós somos representantes na comunicação do povo, desse povo que talvez não possa chegar aqui e falar em um vídeo aberto para a população. Esse é o nosso papel. E o papel de imparcialidade, como sempre trabalha aqui a TVI. Tá certo? Então, volto a dizer, como perguntar não ofende, como vai ficar a situação desses trabalhadores que não receberam o seu devido salário e foram demitidos? Não houve nenhum diálogo prévio para preparar esse pessoal. Sinceramente, um total desrespeito.
vou falar aqui, é um total desrespeito. Porque você imagina, você trabalha, você quer receber. Ah, porque nós estamos com contenção de custos. Tudo bem, mas não justifica a demissão assim, abrupta. Se fazia necessário. Eu acredito que esse problema aí de contenção não surgiu agora. Para quem é administrador, eu sou administrador de formação, eu sei. É necessário se fazer aí todo um planejamento. E eu creio que vocês têm esse planejamento mensal, semestral, enfim, que aponta a situação da unidade. Não é justificável essa demissão abrupta dessa forma. Os trabalhadores precisam ser tratados com o devido respeito. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores. Alguns, até mesmo da base, falaram lá. O vereador Danilo, que não é da base, falou, logicamente, que é da oposição, mas outros da base corajosamente falaram. E precisa falar mesmo, porque ser da base não é ficar com a boca fechada, não. Ser da base é ajudar a cidade a avançar. E que muitas vezes essa ajuda passa por uma crítica, para ver se acorda. Mas, por outro lado, nós estamos aqui para ajudar. A imprensa está aqui para ajudar. Toda essa cobrança que nós fazemos é porque nós queremos o bem da cidade. Queremos ver os trabalhadores recebendo, queremos ver um hospital funcionando plenamente. Tá certo? Agora, o que não pode é acontecer exatamente o que está acontecendo. Todo mundo calado, ninguém fala nada e o trabalhador até mesmo sem saber o que está acontecendo. O trabalhador sem saber o porquê foi demitido. Sabendo por burburinhos do corredor, da Rádio Peão. Sinceramente, viu, gente? Sinceramente, de fato, é algo que nos deixa até indignado. Lembrando que o supervisor administrativo, segundo a matéria aqui diz, administrativo financeiro do Hospital de Base, o senhor Marcelo Pessoa, foi também contactado pela reportagem, porém não comentou o assunto, hein? Aí ele até se saiu, né? Qualquer informação aí relacionada ao Hospital de Base somente poderia ser fornecida pela presidência da instituição. Quem é o presidente? Doutor João Omar. Então tá aí. Alô, doutor João Omar. O povo quer saber, meu amigo. O senhor precisa se pronunciar, hein? Precisa se pronunciar. Esse aí é o ônus da situação. Quanto maior é aquela velha máxima, né? Quanto mais responsabilidade, maior cobrança. Nós vamos entendendo isso. Cada vez que a gente vai subindo um degrau na vida, maior é a cobrança pra gente. É verdade. Essa é a realidade nua e crua. E os demitidos aí estão querendo saber, tá certo? Estão querendo saber o que de fato aconteceu. Lembrando o seguinte, o Hospital de Base, ele recebeu aí um investimento de 75 milhões de reais nesta ampliação. Esta ampliação que está aí na tela, essa aqui, ó, do lado aqui, foram investidos 75 milhões de reais por parte do governo do estado. Aí é aquilo que eu estou falando da administração. Você imagine, eu vou ampliar uma unidade como essa, que é importante, atende não só Itabuna, mas municípios vizinhos também. Eu preciso fazer cálculo. Essa ampliação vai comportar mais X leitos e eu vou gastar aqui o que eu gastava antes, eu vou ter que ampliar também. Será que é possível? Será que é viável ou será que não é viável? Essa é algo simples, qualquer administrador fazer isso aí. Existe a viabilidade da ampliação ou não? Porque uma coisa é um querer, uma coisa é a questão política para mostrar, mas outra coisa é a viabilidade da obra, no sentido de manutenção que eu estou dizendo, né? Já está aí pronta, mas a manutenção disso aí, tá certo? Então tá aí, essa informação, né? Hoje o Hospital de Base amanheceu aí com menos 150 funcionários no seu quadro, hein? Lamentável, viu, gente? Nossa total solidariedade aos funcionários aí do nosso Hospital de Base, o Luiz Eduardo Magalhães, né? Que é um hospital importantíssimo, logicamente, aqui de toda a nossa cidade de Itabuna e tem toda a sua importância para toda a nossa região sul da Bahia. E ainda falando sobre esse assunto, nós vamos falar aqui o seguinte, né? Existe aí uma captação, né? A informação que chegou aqui é o seguinte: o Hospital de Base está pleiteando mais recursos, né? Tanto a nível estadual como a nível federal, para se manter. Crise na saúde, crise no Hospital de Base.
né? A informação aqui é o seguinte, o hospital precisaria de recursos na ordem de 9 milhões de reais. Isso a nível mensal, viu, gente? Todos os meses, cerca de 9 milhões de reais mensais para manutenção. Isso, logicamente, depois de ter sido ampliado neste ano de 2025. É o que eu acabei de falar. Isso tudo estava na projeção. Ou o senhor prefeito fez esta ampliação apenas para uma projeção política? Era necessário? Sim, era necessário. Mas o cálculo deveria ter sido feito. O cálculo deveria ter sido feito, hein? A informação aqui é a seguinte, olha, o Hospital de Base está pleiteando aí mais recursos a nível estadual e também a nível federal para se manter, hein? O hospital precisa de uma ordem aí de cerca de 9 milhões mensais para essa manutenção, após ter sido ampliado neste ano de 2025, quando então ganhou este novo anexo que nós vemos aí na tela. Na última semana, vale a pena dizer, o prefeito Augusto Castro apresentou aí a demanda por mais recursos ao ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ex-governador aqui do nosso estado, né? E durante uma entrevista, o ex-governador baiano acabou falando aí para os nossos parceiros, e aqui eu quero mandar um abraço, viu, para o Fábio Ferreira, que é um excelente comunicador aí na área do rádio, lá da Interativa FM. Um abraço aí para o Fábio, um abraço também para meu amigo Neto Terra Branca. Muita gente acaba confundindo a gente, né? Eu e o Neto Terra Branca, mas já falei que sou mais bonito, viu, Cássio? Sou mais bonito sim, rapaz, não é possível. Brincadeiras à parte, meu amigo Neto Terra Branca. O fato é, o Rui Costa, ele deu uma entrevista aí para o Interativa News, lá apresentado pelo Fábio Ferreira, né? E falou sobre essa questão aí que o Hospital de Base estava necessitando, né? Hoje, vale a pena dizer, os repasses são feitos aí para o hospital. Coloca a tela cheia aí, por favor, Cássio. Os repasses são feitos aí para este hospital que vocês estão vendo na tela aí. Giram em torno de 5 milhões. Ou seja, há um déficit aí, já que ele precisa de 9, né? 5 mais 4 vai dar esse 9. Falta mais 4 milhões aí. Nos últimos dias, vale a pena dizer, né? O hospital, então, no dia de ontem, melhor dizendo, demitiu 150 funcionários. Exatamente hoje, dia 7, por meio de uma nota, né? Aí o governo veio, inclusive essa informação chegou para a gente agora, viu, gente? O governo veio com essa nota dizendo que foi se cumprida a decisão judicial, mas que não há nenhum processo de admissão. Aí eu quero saber, é decisão judicial ou é questão financeira? Veja como as informações estão, né? Por um lado, eles alegam que precisam fechar a enfermaria, precisam fechar a CTI porque é uma questão financeira, que existe um déficit aí mensal. Por outro lado, eles dizem, não, nós demitimos porque nós estamos cumprindo decisão judicial. Aí é preciso saber o discurso como é de fato, se é decisão judicial ou se é questão financeira. Daí eu vou fazer aqui o apelo mais uma vez. Dr. João Omar, presidente da FASE, secretária de Saúde, doutora Lívia Mendes, e prefeito Augusto Castro. Alguém precisa se pronunciar para a população. Não é para o Joab, não é para a TVI, não é para os demais meios de comunicação da cidade, é para a população de Itabuna. Para que, de fato, com clareza, as pessoas saibam o que está acontecendo. Tá aí, né? Situação difícil do Hospital de Base. E aqui eu quero dizer o seguinte, vou para a questão política agora. Senhores vereadores, façam as devidas cobranças, porque o povo... Pode colocar aqui, tela cheia para mim, Cássio, tela cheia para mim, por favor. Olha, eu vou conversar aqui com os meus amigos, senhores vereadores. Para mim, tela cheia para mim, meu amigo. Não é do Hospital de Base, não, é tela cheia para cá. Eu quero conversar com os senhores vereadores. Abre aqui a câmera em mim, Cássio. Alô, Cássio. Vem comigo. Aqui, a tela cheia aqui, por favor. Isso, aí agora sim, eu quero conversar com meus amigos vereadores. Atenção, meus amigos vereadores, eu estive lá na estante, agora há pouco, acompanhando. Eu sei do trabalho de vocês, e é um peso muito grande de responsabilidade sobre as costas dos senhores. Mas chegou o momento de fazer valer o quê? O voto da população, que no ano passado, há um ano atrás,
o pessoal apertou ali a urna e acabou elegendo os senhores. Chegou o momento dos senhores utilizarem aí esse voto de confiança, fazendo o quê? Indo para cima, cobrando de fato. O que está acontecendo? Não se pode calar. Eu tenho certeza que a população está de olho em quem de fato está fazendo o trabalho de fiscalização. Não adianta ficar calado, não adianta se esconder, porque o povo não é bobo. Na hora certa, o povo vai dar a resposta. Na hora certa, o povo de Itabuna dará a resposta. Por outro lado também, eu quero fazer aqui um apelo ao prefeito e quero fazer um apelo aqui também a continuar o apelo aos vereadores. Em que sentido? Na busca desses recursos, já que é déficit de recurso, vamos bater na porta dos deputados. Vamos bater na porta do governador. Ano que vem é ano eleitoral, meu amigo. Vai estar todo mundo por aqui, ó, querendo pedir voto de Itabuna. Mas cadê? Cadê aquele que vai ajudar aí com as emendas? Que vai ajudar a sanar esse problema? É preciso fazer isto. Porque não adianta chegar aqui no ano que vem dizendo que é o salvador da pátria sem ajudar o nosso município. Esse é o momento de irmos a Salvador, de irmos a Brasília e de buscarmos esse recurso que, segundo a informação, aí está faltando. O que não pode é o nosso povo ser demitido e as enfermarias sendo fechadas e medicamento faltando e CTI fechando. Enfim, o que não pode é isso, tá certo? Então está aqui o nosso apelo. Vereadores e o seu prefeito, vamos buscar esses recursos. Não vamos deixar que o hospital de base continue passando por uma situação como essa. E ao nosso diretor, precisamos de uma atenção. A população precisa saber o que de fato está acontecendo. Atende o telefone aí, meu amigo. Tá aí, doutor João Omar. Muito bem. Falamos aqui sobre essa situação do hospital de base e vamos continuar com as informações aqui, porque o tempo não para e também as informações não param. Vem comigo aqui, Cássio, vamos com mais notícias por aqui e desta vez nós vamos falar sobre um homem que é suspeito de sequestro. Na verdade, ele é suspeito de liderar sequestros aqui na nossa região sul da Bahia. Ele foi preso lá no estado do Rio de Janeiro, hein? Isso mesmo, a Polícia Civil aqui da Bahia desencadeou uma operação denominada de Aligator. Essa operação acabou prendendo aí este homem de 61 anos, ele que é apontado por liderar um grupo especializado no crime de extorsão mediante sequestro. Ele é responsável por pelo menos 3 ações desse tipo na região ali da cidade de Ubaitaba, aqui na nossa região sul da Bahia. Isso mesmo, quem está falando isso é a própria polícia, hein? O suspeito foi então detido no dia de ontem, na última segunda-feira, dia 6, na cidade do Rio de Janeiro, com o apoio da Polícia Civil do estado, de lá, né, a Polícia Civil Fluminense. A operação então foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais e também pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, aqui de Ilhéus, em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, hein? De acordo com a polícia baiana, a investigação então revelou que o grupo mantinha as vítimas em cativeiro e exigia quantias em dinheiro para a libertação, né? O verdadeiro sequestro. O crime, então, mais recente, foi registrado no dia 23 de setembro, bem recente, né? Tendo como vítima uma mulher de 55 anos. As equipes cumpriram aí mandatos de prisão e também de busca e apreensão em diversos endereços lá da capital fluminense. O homem de 61 anos foi então capturado em cumprimento a uma ordem de detenção da justiça, já utilizava inclusive tornozeleira eletrônica. Lembrando que ele possui uma ficha criminal que inclui registros por invasões a residências, além de roubos de cargas, tráfico e também associação para tráfico de drogas, né? Além de receptação, desobediência e lesão corporal culposa causada por atropelamento. Rapaz, é longa aqui a ficha criminal deste senhor, né? Já é um senhor de idade de 61 anos. Enfim, as apurações da Polícia Civil indicaram então que o criminoso planejava novos sequestros para as próximas semanas. Graças então à ação integrada aí e também à estrutura da organização criminosa,
foi desarticulada, né? Na verdade, graças a essa atuação, é o que eu quero dizer, integrada da Polícia Civil da Bahia e do Rio de Janeiro, toda essa estrutura aí foi, então, desarticulada, impedindo, logicamente, a continuidade dessas ações, hein? O preso, vale a pena dizer, permanece custodiado e à disposição da Justiça. Tá aí, né? Estava comandando de lá do Rio, gente. Olha, mandava a ordem aí, e aí os seus subordinados aqui na nossa região acabavam cumprindo essa ordem. A informação é de que ele era o líder deste grupo que trabalhava no sequestro. Trabalhava não, que realizava, né? São verdadeiros criminosos e o local deles é exatamente na cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia, praticou crime na cadeia. O que eu fico olhando é o seguinte, um cidadão de 61 anos, né? E a verdade é bom de tomar vergonha, rapaz. Bom de tomar vergonha e procurar se consertar. Tá aí liderando grupo criminoso, praticando sequestro, extorquindo as pessoas. Que coisa, hein? Que situação essa daí. Esse cidadão acabou, então, sendo preso. Isso aconteceu ontem, lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, capital fluminense, tá bom? Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo de informações, porque desta vez nós vamos falar sobre também a atuação da polícia. A polícia acabou aí prendendo, né? Melhor dizendo, é isso mesmo, acabou prendendo o líder do grupo de sequestradores. Nós temos, na verdade, essa imagem aí, né? Nós temos uma matéria, né, Cássio? Tem a matéria, tem um vídeo sobre esse assunto que nós já estamos falando. Vamos assistir essa matéria? Pode... Essa matéria aí do líder, né, dos sequestros, né, essa matéria da polícia que acabou prendendo esse líder do grupo criminoso de sequestradores atuantes aqui na região de Ubaitaba. É isso mesmo, nós temos essa matéria aí e eu vou soltar aí, eu acabei fazendo aqui os comentários, mas nós vamos ver o material que foi costurado. Pode soltar. Um crime brutal chocou a cidade de Jequié na madrugada desta segunda-feira. Um adolescente de 17 anos... Não é esse não, meu amigo. É o da polícia que prendeu o líder lá no Rio de Janeiro. Esse daí do crime de Jequié, já nós vamos ver. Mas é o da polícia que acabou prendendo o sequestrador. É o rapaz que lidera aí sequestro. Já temos aí? Um homem de 61 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, na capital do Rio de Janeiro, acusado de liderar um grupo especializado no crime de extorsão mediante sequestro, responsável por pelo menos 3 ações deste tipo na região de Ubaitaba, no sul da Bahia. A operação contou com a colaboração da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação revelou que o grupo mantinha as vítimas em cativeiro e exigia quantias em dinheiro para a libertação. O crime mais recente foi registrado em 23 de setembro deste ano, tendo como vítima uma mulher de 55 anos. As apurações da Polícia Civil indicaram que os criminosos planejavam novos sequestros para as próximas semanas. Graças à ação integrada, a estrutura da organização criminosa foi desarticulada, impedindo a continuidade das ações. O preso permanece custodiado e à disposição da Justiça. Está aí, né? Foi esse material já feito aí, mostra as imagens exatamente desta operação conjunta. Como eu sempre digo, quanto mais união houver, melhor, né? E aí a união das polícias, tanto da Bahia como a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Resultado, esse aí, resultado positivo, criminoso na cadeia, onde ele deve estar, tá bom? Muito bem, vamos então ao intervalo e já que nós voltamos com mais informação para você, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005,
foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
Muito bem, estamos de volta com muita informação para você. Você que nos acompanha diariamente aqui, a edição do nosso TVI News, hein? Vamos seguindo de informação, meu amigo Cássio. Desta vez nós vamos falar de um assunto muito sério, né, que é sobre a questão do trabalho escravo. Segundo informações aqui na nossa Bahia, cerca de 12 empregadores estão na lista suja, né, do trabalho escravo, trabalho considerado escravo. Esse é um fato aqui e muita gente se engana, muita gente acha que a questão da escravidão acabou. Era para ter acabado de fato, desde aquele tempo lá, né, onde a princesa acabou assinando a lei, né, que acabou abolindo a escravidão. Porém, nós ainda temos muitos trabalhos aí afora, e aqui na Bahia também, análogos à escravidão. E esta é a informação: o nosso estado da Bahia tem cerca de 12 empregadores na lista suja aí do trabalho escravo, hein? O Ministério do Trabalho e do Emprego atualizou então aí o cadastro dos empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, né? Conhecido como lista suja do trabalho escravo, né? A lista passou então a contar com 150 nomes, sendo 101 de pessoas físicas e 58 de pessoas jurídicas. De acordo com a pasta, houve aí um aumento de 20% em comparação à lista anterior. Entre os anos de 2020 e 2025, 1.530 trabalhadores foram então resgatados desse tipo de situação, hein? E os estados com maior número de infração foram os estados de Minas Gerais, com 33 casos, melhor dizendo, com 33 empregadores, São Paulo com 19 empregadores sujos, Mato Grosso do Sul com 13 e o nosso estado da Bahia, como nós estamos falando aí no enunciado, com 12 empregadores nesta lista suja do trabalho escravo, hein? As atividades econômicas com maior número de empregadores na lista suja são criação de bovinos para corte, com registro de 20 casos, serviços domésticos com registro de 15 casos, cultivo de café, 9, e construção civil com 8. Do total, 16% das inclusões estão relacionadas a atividades econômicas do meio urbano, informa o Ministério do Trabalho e Emprego, hein? Lembrando que a lista suja, ela é publicada semestralmente e tem como objetivo dar transparência aos resultados das ações físicas de combate ao trabalho escravo. Lembrando que você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, você pode denunciar, viu, gente? Você pode denunciar. Você, na verdade, é o maior aliado do Ministério do Trabalho, da polícia, no combate ao trabalho escravo, que infelizmente ainda existe por aí afora. Como nós citamos aqui, olha, é uma lavoura de café, é um trabalho com bovinos, é um trabalho doméstico, enfim, como nós tivemos em Itabuna recente, aquela senhora, né, que estava aí em situação análoga à escravidão. De fato, aqui pertinho da gente, né? Então você deve ser aí um grande parceiro da polícia nesse sentido, né? A denúncia de trabalho análogo à escravidão pode ser feita aí através de um sistema IP, né? Que é uma plataforma, preste bem atenção a essa informação, um sistema IP, que é uma plataforma exclusiva para o recebimento desse tipo de denúncia, né? A denúncia pode ser então de forma sigilosa, tá certo? Então sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Você pode utilizar aí o sistema IP, só colocar na rede social sistema IP, né? IPE, é com acento circunflexo, tá certo? Sistema IP, e você será redirecionado para esse sistema e pode fazer a sua denúncia totalmente anônima. Ninguém vai falar, olha, dona Josefa ligou aqui, fez a denúncia. Não vai. É totalmente anônima, tá certo? Então, denuncie, eu tenho certeza que você estará fazendo uma boa ação e retirando muitas pessoas que deveriam estar aí recebendo dignamente pelo seu trabalho, pela sua força de trabalho, né, desse trabalho escravo. Eles não merecem estar nessa situação, muitas vezes estão lá por falta até mesmo de informação. E existem casos, viu, gente, que as pessoas são recrutadas e os recrutadores prometem mundos e fundos. Por exemplo, aqui no Nordeste, chega um cidadão lá cheio de letra, né? Olha, eu vou te levar aqui para o sul do estado, lá você vai ter uma vida diferente, sua vida vai mudar, sua família vai melhorar, né? Você vai ganhar Y, X e Z.
e quando chega lá a realidade é totalmente contrária. A pessoa vai trabalhar em lavouras, vai trabalhar em diversas outras áreas e de forma escrava. E como é que volta sem dinheiro? Acontece muito isso por aí afora. Gente que sai daqui do Nordeste para lá, né, esses intermediadores criminosos e acabam então levando para essas áreas. Mas, volto a dizer, nós, cidadão de bem, somos os principais agentes nesse sentido da denúncia. Se você souber de algum caso, entre aí no Sistema IP ou até mesmo ligue para a polícia, o número fácil, 190, e faça a denúncia, que eu tenho certeza que a desarticulação acontecerá, tá bom? Muito bem, vamos seguindo por aqui, vem comigo, porque dessa vez nós vamos falar aqui sobre o caso do deputado estadual Binho Galinha. Isso mesmo, esse caso que aconteceu na semana passada, a Polícia Federal esteve na residência do deputado para fazer a busca e apreensão. Chegando por lá, o deputado já não estava mais. Mas o fato é, e a notícia é a seguinte: a Assembleia Legislativa da Bahia informou que aguarda aí os autos do processo para então adotar as medidas cabíveis, né, nesse caso do deputado Binho Galinha. A Assembleia afirmou que precisa ter o acesso aí integral, né, na íntegra da decisão judicial e também aos autos do processo que determinaram a prisão do deputado estadual, o Kleber Christian Escorpilano de Almeida, este é o nome do Binho Galinha, né, para que possa adotar providências em relação então ao destino do parlamentar na casa, ou seja, precisa ser então autuada aí, né, melhor dizendo, notificada oficialmente. Esse é o que diz a Assembleia Legislativa da Bahia, hein? A ALBA informa aí em meio de nota o seguinte, a nota diz o seguinte: a ALBA informa que recebeu a notificação judicial, mas tem que ter acesso à decisão e aos autos do processo, o que levou aí a Casa Legislativa a solicitar oficialmente a documentação ao Poder Judiciário, hein? E ainda aguarda, logicamente, as respostas do dito poder, né? Isso foi o que constava aí na nota da própria ALBA. Ainda conforme a própria Assembleia, de acordo com nenhum órgão da casa, seja o Conselho de Ética ou até mesmo o próprio plenário, pode deliberar sem o anexo prévio desses documentos. Eu acabei até falando errado. A ALBA foi notificada sim, a informação é essa. A Assembleia Legislativa foi notificada, porém ela agora está pedindo o documento necessário que seja anexado aí a essa notificação, documento este que levou, né, a própria Justiça a pedir a prisão do parlamentar. Né? Lembrando que, como eu já disse aqui, a Assembleia não pode prosseguir nem no Conselho de Ética, nem no próprio plenário, sem que haja esses documentos, né, a apresentação desses documentos. E aí a nota ainda continua dizendo o seguinte: assim que os documentos estiverem acessíveis à própria Casa Legislativa, a tramitação interna poderá ter seguimento. Relembrando, melhor dizendo aqui aos senhores, a acusação, aos senhores e às senhoras, a acusação que passa aí o deputado é de que ele é suspeito de comandar uma milícia com atuação na cidade de Feira de Santana e também cidades vizinhas ali naquela região, hein? Ele também é acusado em 2 ações penais decorrentes de operação, da operação El Patrón, né? Ele acabou voltando a ser alvo de investidas da Polícia Federal e também do Ministério Público do nosso estado da Bahia na semana passada, como eu já relembrei aqui, no âmbito desta operação, a Operação Estado Anômico, que também acabou prendendo a própria esposa do próprio parlamentar, a Maiana Cerqueira da Silva, e o filho dele, o João Guilherme Escolano, hein? Segundo o Ministério Público da Bahia, a operação investiga a atuação de uma organização criminosa com a estrutura complexa, envolvida em crimes como lavagem de dinheiro, jogo do bicho, além de agiotagem, receptação qualificada, a lista é grande, hein? Comércio ilegal de armas e associação para o tráfico. Mesmo sobre essas medidas cautelares, conforme as investigações, o parlamentar manteve aí a liderança do grupo, utilizando empresas de fachada e laranjas para movimentar esses recursos. Isso quem diz é a própria polícia e a justiça, hein? Então a justiça determinou o bloqueio de até 9 milhões em bens dos investigados e também a suspensão das atividades de uma das empresas usada para a lavagem de dinheiro. Tá aí a informação deste parlamentar que você vê na tela aí. Ele é conhecido como Binho Galinha. O nome dele é exatamente Kleber Christian
Escolano de Almeida, nome diferente, né? Sobrenome diferente, mais conhecido como Binho Galinha, ele que é parlamentar aí da região de Feira de Santana, deputado estadual, que segue ainda aí procurado pela Polícia Federal, que na semana passada acabou então indo à casa dele. Foram presas 2 pessoas, né? A esposa e o filho, como dissemos aqui, mas ele ainda segue aí sendo procurado. E a Assembleia Legislativa, que é a casa onde ele deve desenvolver os trabalhos, já que é um parlamentar, acabou informando que só pode tomar qualquer atitude a partir do momento em que os documentos relacionados a essa questão aí da prisão do próprio esteja anexado nessa notificação. Tá aí esta informação, né, de atualizações sobre o caso do deputado Binho Galinha. Muito bem, vamos seguindo por aqui, porque a Justiça Eleitoral, agora vamos voltar para a nossa região, né? Um fato que aconteceu aqui, quentinho, a informação é da cidade de Ilhéus. A Justiça Eleitoral anulou aí os votos do partido Avante, lá no município, de toda a chapa do Avante, e aí acabou cassando o mandato de um dos vereadores da Terra da Gabriela, isso mesmo, hein? A juíza Vilma Alves Santos Viana, melhor dizendo, desculpe, Vivas, né? Onde eu tirei esse Viana, rapaz? É Vilma, vou ler novamente aqui o nome da doutora. A juíza Vilma Alves Santos Vivas, da 25ª Zona Eleitoral de Ilhéus, acatou então denúncias de fraude à cota de gênero contra o partido Avante e acabou aí anulando os votos obtidos pelo partido nas eleições do ano de 2024, o ano passado. E além disso, ela determinou também a cassação do demonstrativo e também de irregularidades de atos probatórios, o chamado DRAP aí da própria legenda, hein? Na prática, a decisão então cassa o mandato do vereador Márcio Brandão, conhecido aí como Márcio Bodão, né? Você vê inclusive a imagem dele aí, e os diplomas dos suplentes também, o Fabrício Nascimento e o Luciano Luna. Ambos já foram vereadores também, tanto Fabrício Nascimento como Luciano Luna, né? Mas quem estava no mandato desta vez era exatamente este que nós vemos na tela, que é o Márcio Brandão, mais conhecido como Bodão. O Ministério Público se manifestou então pela procedência da ação e na denúncia o Ninovaldo Jesus de Andrade acusou então o Avante de registrar a candidatura da vereadora, a candidatura à vereadora, melhor dizendo, ela não foi eleita, né? A candidata à vereadora da senhora Maria Rita Santos Teixeira, a Mari Santos, apenas para cumprir o percentual mínimo da cota de gênero, que é de 30%. Né? Alega, então, na denúncia, o Nino, de que a candidata não fez campanha efetiva e que obteve apenas 7 votos. Né? Acabou usando aí o modelo padronizado de prestação de contas eleitorais. Além de obter apenas 7 votos, né? Segundo informações da pessoa que está acusando, ela não fez campanha. E aí acabou utilizando apenas para poder compor ali a chapa, hein? O que, logicamente, configura uma fraude à cota de gênero, segundo a própria legislação, segundo a própria justiça, hein? Também foi apresentado aí áudios em que a investigada afirma ter feito acordo para ser candidata, sugerindo que a contrapartida teria obtido vantagens, né, para acabar de construir uma casa. Ou seja, ela, segundo informações, aí, o que engrossa todo essa questão desta denúncia é a questão destes áudios. Que, segundo informação, esta senhora, que obteve apenas 7 votos, afirma nos áudios de que, olha, eu saí candidata aqui porque me fizeram uma proposta. E a proposta era de que, se eu saísse candidata para ajudar o partido, eu receberia, em contrapartida, a construção da minha casa. Essa foi, o que, segundo a informação aqui, foi o que aconteceu. Né? E aí, na decisão, então, publicada no dia de ontem, a juíza, então, reproduziu essas declarações dadas pela senhora Mari Santos, hein? Lembrando que o Avante precisou de mulheres candidatas, né? E aí, o que a senhora disse lá no áudio. E eu vou aqui agora narrar para vocês o que continha nesse áudio da senhora Mari Santos, né? A informação é a seguinte, olha. Abre aspas aí para a fala dela. O Avante precisou de mulheres candidatas. Fiz um acordo
e coloquei meu nome, mas já deixei bem claro que não vou fazer campanha, que não tenho nenhum interesse de ser candidata. Ixi, deixou muito claro aí mesmo, viu, gente? Ficou muito claro. Que é só para compor legenda mesmo, porque senão ia diminuir o número de candidatos de homens. Aceitei também, mas também foi uma coisa válida, porque vou acabar de construir minha casa. Foi o que, segundo a informação da própria Justiça, continha nesse áudio desta senhora, hein? Então tá aí, né? Essa declaração acabou configurando, então, a questão do que foi feito aí, né? Segundo informações. Essa declaração da Mari Santos acabou configurando aí uma fraude ao sistema que é hoje eleitoral, onde se diz respeito à questão da cota de gênero, que é algo que precisa ser discutido, de fato. Nós sabemos que nós precisamos de mais mulheres nas câmaras, nós precisamos de mais mulheres na política, esse é um fato. Mas essa cota de gênero, que não é apenas para gênero masculino ou para feminino, é também para o masculino, caso haja um grupo aí dentro de um partido com mais mulheres do que homens, deve-se obedecer também a cota de 30% para os homens. O inverso também aconteceria. Mas o que nós vemos, na verdade, sempre nas eleições é de que os homens acabam se interessando mais pela política. E muitas vezes alguns presidentes partidários precisam colocar mulheres, o que, logicamente, acaba incidindo aí nesta situação. E aí o vereador que correu atrás dos votos dele, subiu, desceu ladeira, agora se vê nessa situação aí, por uma questão da justiça que eu acredito que precisa ser mais discutida. A questão da participação feminina precisa sim ser fomentada cada vez mais. Mas forçar essa chapa com 30% talvez não seja decisão. Talvez seja apenas uma forma de atrapalhar, como nós estamos vendo aí, esse caso desse cidadão. Para quem entende um pouco do sistema aí, como é feito, eu posso até afirmar que o Márcio Baldão não tem culpa nisso aí. Aí é a questão da presidência do partido, aí é a questão da situação que foi feita, né? Mas, infelizmente, regra é regra, lei é lei. Infelizmente não, felizmente, né? A regra é a regra, a lei é a lei e precisa ser cumprida. E, infelizmente, aí agora eu digo, para a infelicidade do Márcio Baldão e do Partido Avante, as provas são robustas. Ou seja, mudança aí no cenário político na cidade de Ilhéus, mais precisamente, digo aqui, relacionado à Câmara, à composição da Câmara de Vereadores, hein? Lembrando que, além de anular todos os votos da chapa proporcional do Partido Avante, a magistrada também declarou que a senhora Mari Santos é inelegível, viu? Ficou inelegível aí a Mari Santos por cerca de 8 anos e também determinou a recontagem dos quocientes eleitorais e também o partido dos quocientes eleitorais na Câmara, né? O que logicamente vai movimentar, como eu disse aqui, todas as cadeiras aí, ou boa parte das cadeiras da Câmara. Dentro em breve nós vamos falar de quais mudanças, inclusive, já que vai ser feita a recontagem do quociente, inclusive pode mexer não só apenas com a cadeira do Márcio Baldão, mas também com de outros vereadores que estão aí no mandato, hein? Até o momento, o Avante e também o Márcio Baldão, bem como também a senhora Mari Santos, que é a citada aí, e suplentes do partido, não se manifestaram sobre esse posicionamento da Justiça, né? Logicamente. E agora, vale dizer aqui, aí é uma informação importante, que ainda cabe recurso dessa decisão, né? A decisão será cumprida, mas ainda cabe recurso que provavelmente, então, será feito. O corpo jurídico aí do partido provavelmente vai recorrer desta decisão, é o que nós vemos sempre no Brasil, para tentar empurrar enquanto possível, né? Falando aqui no dito popular, tentar empurrar a decisão até quando for possível. Mas esse é o fato, e não é só aqui em Ilhéus que acontece, não. No Brasil todo, Itabuna, Ilhéus, nossa Bahia, enfim. Eu acho que a questão é esse debate que precisa ser melhor, ser feito de forma melhor, da participação da mulher, né? Porque muitos presidentes se veem aí, de fato, uma sinuca de bico, como foi esse caso aí. Tá aí esta importante informação da política da cidade de Ilhéus.
Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações, meu amigo Cássio. A informação não para, hein? A informação não para. E desta vez nós vamos falar sobre um assunto também, infelizmente, da área aí, infelizmente da área da violência, né, da área policial. Agora sim, relacionado a um crime brutal, você ia passar na estante, né? Você acabou passando, mas não era aquele. É o crime brutal que acabou chocando aí a cidade de Jequié, hein? Esse crime aconteceu no dia de ontem e nós vamos ver a matéria a partir de agora. Pode rodar. Um crime brutal chocou a cidade de Jequié na madrugada desta segunda-feira. Um adolescente de 17 anos confessou ter matado a própria namorada, Vera Lúcia, de 16 anos, em uma residência localizada no bairro Jequiézinho, em Jequié. Segundo informações, o pai do suspeito procurou a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar após receber uma ligação do filho dizendo que havia cometido uma besteira. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a jovem sem vida, com ferimentos na cabeça, supostamente provocados por disparo de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar, SAMU e Polícia Civil estiveram no local e realizaram os procedimentos cabíveis. As circunstâncias e motivações do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Então está aí, né? Provavelmente um crime passional, ou seja, quando há aí um envolvimento de namorados, né? Um envolvimento de pessoas com ligações afetivas. Esses adolescentes, né? O adolescente é o principal suspeito apontado por ter matado sua própria namorada. É o que eu tenho dito sempre. Nem sempre o que é dito é verdadeiro, né? Muita gente chega e fala, eu te amo pra lá, eu te amo pra cá, enfim. Mas na prática é outra situação. Essa moça aí acabou então perdendo a vida, segundo informações da própria polícia, o principal suspeito, inclusive até confesso, né, já que ele mandou essa informação, esse áudio que tinha feito uma besteira, é o próprio namorado desta mulher que acabou, dessa jovem que acabou então perdendo a sua vida. Isso aconteceu na cidade de Jequié, viu, gente? Jequié que infelizmente também tem crescido os índices de criminalidade por lá. Lamentável toda esta situação. E aqui eu quero fazer um alerta também sobre a questão da saúde mental, viu? Saúde mental, de fato, nós estamos vivendo tempos difíceis. Muita gente pirando. É isso mesmo. Se você não vai a um psicólogo... Semana passada, eu lá no meu podcast, e aqui eu quero até fazer um convite, aproveitar aqui o Barbosa, fazer esse propaganda aqui, um convite para você que ainda não assistiu o nosso podcast, lá no YouTube, pode procurar lá, Diga aí JP. É um podcast que eu tenho semanalmente. E semana passada eu recebi a brilhante psiquiatra, a psicanalista, melhor dizendo, desculpa, a Nil Palmeira. Ela falou brilhantemente sobre este assunto da importância da saúde mental e da saúde emocional e também do combate à questão da desistência da vida. Esse material está lá no YouTube, dá uma olhadinha depois, mas o que eu ia dizer é o seguinte, muita gente pirando. Olha aí, o adolescente tirou a vida, esse jovem tirou a vida da própria namorada, outra jovem aí da mesma faixa etária, né, 17 anos. O que eu quero dizer com isso? Se você ainda não faz um acompanhamento psicológico, está percebendo que a coisa não está, as ideias não estão bem organizadas na mente aí, procure um psicólogo. Muita gente ainda tem preconceito em relação à questão de psicólogo. Não vou não estou doido. Não é isso, gente. Não é isso. Isso é uma tremenda ignorância. É necessário, sim, passar por um psicólogo. Eu não faço essa questão aí de... as consultas, né, com a psicóloga, porque até então, graças a Deus, não sentia necessidade. Mas quando for, se porventura acontecer de precisar, irei. Não se pode ter esse preconceito, até porque as doenças da mente estão aí, não podemos negar. Mas o fato é, se você está sentindo, tem que ir ao psicólogo. Vamos parar com essa situação aí, desse preconceito, que é um preconceito bobo, né? É preciso cuidar, sim, da mente, assim como nós cuidamos dos outros órgãos do corpo, órgãos mais físicos, né? Precisamos cuidar da nossa mente, tá bom? E, logicamente, também orar muito, pedir muito a Deus,
porque isso é importante, o espiritual também é importante. Cuide do seu espiritual, sem sombra de dúvidas, isso vai lhe ajudar bastante. Olha, mas vamos falar de coisa boa? Vem comigo, vamos falar de coisa boa aqui, porque a informação é a seguinte: um policial militar do 15º Batalhão aqui de polícia, 15º Batalhão aqui na nossa cidade, né? Ele conquistou aí o primeiro lugar na ultramaratona aquática, isso mesmo, primeiro lugar. Parabéns aí para esse policial, nós vamos saber quem é ele agora, vamos saber aí esta informação, essa notícia, temos matéria, pode rodar. No último sábado, o aluno Sargento PM Mangabeira, integrante do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, participou da ultramaratona aquática Itaparica-Mutá, percurso com distância total de 16 quilômetros de natação. O militar alcançou o primeiro lugar na categoria Master D e o 9º lugar na classificação geral, demonstrando preparo físico, determinação e espírito de superação, valores que refletem o compromisso e a disciplina da Polícia Militar da Bahia. Maravilha, hein? Que maravilha! Parabéns aí para o sargento, né? Que conquistou esse primeiro lugar. De fato, algo importante é cuidar, eu já vinha falando, né? O cuidar da saúde física, emocional e, logicamente, a prática de esporte. Ele mostrando aí, dando esse verdadeiro exemplo e conquistou o primeiro lugar, trazendo total orgulho para toda a corporação aí da Polícia Militar e mais especificamente para o nosso 15º Batalhão. Parabéns, hein? Parabéns aí para este policial militar. Eu tenho certeza que os seus pares, eu tenho certeza que seus colegas de farda estão muito orgulhosos do senhor. É isso mesmo, bem como toda a sua família, né? Continue nesse caminho aí que eu tenho certeza que muitas outras medalhas, muitas outras colocações virão na sua vida. Deus abençoe sempre sua vida aí, viu? Um grande abraço para esse policial militar Mangabeira, né? Policial militar, o Mangabeira, que acabou conquistando, então, primeiro lugar na ultramaratona aquática. Aconteceu lá na capital baiana, não é isso? Lá em Itaparica. Muito bem, tá aí, tá registrado esta informação. Mas vamos seguindo por aqui, já estamos na reta final do nosso programa. Nós vamos falar sobre um homem que foi preso por descumprimento de medida protetiva na cidade de Ilhéus. Isso mesmo, a informação é a seguinte: a Polícia Civil lá da cidade de Ilhéus cumpriram no dia de ontem, no bairro Cidade Nova, um mandato de prisão preventiva contra um homem de 54 anos, ele que é suspeito de descumprir as medidas de proteção à ex-companheira, hein? De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM, mesmo intimado judicialmente para se afastar da mulher, o investigado acabou permanecendo na residência onde morava com a vítima, ou seja, não queria sair de casa, mesmo com a decisão da justiça, hein? E, para além disso, passou então a segui-la até o local de trabalho e também não compareceu ao Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas para a instalação da tornozeleira eletrônica. E aí, durante o descumprimento do mandato, melhor dizendo, durante o cumprimento de mandato de prisão, os investigadores acabaram então apreendendo um celular que foi então encaminhado para a perícia. O homem, ele permanecerá agora custodiado e à disposição da justiça, ou seja, não quis obedecer o que mandou aí a decisão preventiva, acabou agora de trás das grades. É pior, né? Vai ficar preso aí, vai ficar atrás das grades, pensando um pouquinho naquilo que ele estava fazendo contra a sua própria ex-companheira. E ainda bem que ele foi preso a tempo, porque um cidadão que fica aí nessa loucura de posse, para fazer uma besteira daqui para ali. Já vimos vários casos de pessoas, de homens, né, com esse sentimento de posse, que acaba até mesmo chegando ao extremo e fazendo aí, praticando o chamado feminicídio, né, que é a morte aí da própria companheira. Muito bem, minha gente, nós vamos seguindo por aqui com mais informação, reta final do nosso programa, dessa vez na área do esporte. O Popó, conhecido aí, lutador, pugilista, anunciou a aposentadoria, viu? É isso mesmo. Isso ele anunciou, essa aposentadoria do boxe, após a confusão que aconteceu na semana passada em uma luta com o Vanderlei Silva. O nosso tetracampeão mundial de boxe, o Arcelino Popó Freitas, anunciou oficialmente sua aposentadoria no dia de ontem, durante uma coletiva do Fight
Music Show, lá na cidade de São Paulo. Ele que tem aí 50 anos, o baiano encerra a sua trajetória, né, uma das trajetórias mais marcantes do esporte brasileiro, após mais de 3 décadas de carreira. A decisão, então, ocorre dias depois da confusão generalizada lá no Spiten Fight Night, no dia 2, né, onde o evento em que o Popó e o ex-lutador Vanderlei Silva se envolveram em uma briga que acabou, infelizmente, ultrapassando aí todos os limites do ringue e acabou envolvendo membros também da equipe dos atletas, hein? Visivelmente emocionado, nós vemos até a imagem dele aí, o Popó afirmou que o episódio foi determinante para colocar fim à sua história nos ringues. E ele afirmou o seguinte, abre aspas aí para a fala do Popó, o Arcelino Popó Freitas: vocês não têm ideia de como foi vergonhoso para mim passar pelo que passei em cima daquele ringue. Não pelo dinheiro, porque não preciso disso. Passar por aquela humilhação de o cara subir e me agredir foi uma das piores da minha vida. Hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe, afirmou aí o Arcelino Popó Freitas, em lágrimas, inclusive, hein? O ex-campeão explicou, então, que nunca havia saído de uma luta machucado e que a agressão fora do contexto esportivo o fez, então, repensar sua permanência no esporte. Ele continuou dizendo o seguinte: foi vergonhoso tudo que passei, nunca saí machucado em uma luta e saí dessa porque fui agredido, né? Nós temos o vídeo aí, pode aumentar o áudio, por favor, Cássio? Pelo que eu passei, vocês não têm ideia como foi vergonhoso para mim. Passar pelo que eu passei em cima daquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer, não pelo dinheiro, eu não preciso do dinheiro. E passar pelaquela humilhação do cara subir em cima do ringue, me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador. E esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para a Mamá, falar para a Camilda e falar para todo o Brasil. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe. Estou aqui para ajudar a Mamá a organizar junto com vocês, mas para mim foi muito vergonhoso tudo que eu passei em cima do ringue. Para minha família, eu nunca saí machucado em uma luta de boxe, eu saí machucado porque o cara me agrediu fora da luta. E hoje eu paro aqui, empenduro minhas luvas e digo para vocês que o boxe hoje parou para mim. Eu fiquei com uma vergonha tão grande que eu paro de lutar boxe, não tenho porquê mais, não tenho mais nada para provar para ninguém. De fato, lamentável aí toda essa situação, né, que aconteceu, mas lembrando que o Popó, ele, natural de Salvador, né, ele já conquistou aí 4 títulos mundiais em 2 categorias, já trouxe muito orgulho para nós brasileiros, para nós especificamente aqui da Bahia, né, por ser um baiano. 2 categorias de peso, o super pena e o leve, né, e se tornou aí um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro, inspirando, logicamente, muitas gerações de lutadores e fãs do esporte, né? Que lamentável essa saída dele do esporte desta forma, né? Foi dessa forma, lamentavelmente. Mas eu tenho certeza, viu, Popó, que você já trouxe bastante orgulho. Eu sei que você ficou envergonhado por toda essa situação. Nós entendemos a situação que aconteceu, mas você já trouxe bastante orgulho para todos nós, baianos e brasileiros. E isso ninguém, veja bem, ninguém poderá apagar da sua história. Tenha certeza, você é um grande campeão, tá bom? Muito bem, vamos finalizando o nosso programa do dia de hoje, agradecendo a cada um de vocês que ficaram conosco até este momento. E, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos nesse mesmo horário com mais uma edição do nosso TVI News, hein? TVI, 20 anos contando a sua história.